E aí galera, aqui eu vou mostrar o passo a passo para montar um contador síncrono normal. No caso eu vou usar 3571 com a minha sequência. Ele vai servir para qualquer número que você usar, essa é a mesma maneira de fazer. Também para a quantidade de bits que você quiser. No caso o primeiro passo vai ser separar esses números na forma binária deles. No caso aí eu estou passando de um por um para converter a representação deles em binário. E depois vai ser botar qual vai ser a sequência que cada flip-flop vai fazer para representar o bit dele, porque no caso cada um dos flip-flops vai representar um bit nosso. Então no caso aí o primeiro seria o mention ativo, na sequência 1, o segundo seria o do meio, 1, 0, 1, 0, e o terceiro teria a sequência 0, 1, 1, 0. E assim sucessivamente para quantos flip-flops vocês estivessem usando. Isso aí vai ser muito bom porque ele vai nos dar uma ideia muito completa no final, quando a gente for fazer a tabela verdade. E eu aconselho muito a fazer porque ele realmente ajuda bastante. Já o segundo passo, a gente vai fazer o que eu chamo de tabela de transição, que é basicamente quais vão ser os inputs que nós vamos ter que dar para fazer a transição de 0 para 0, de 0 para 1, de 1 para 1 e de 1 para 0. Ou seja, basicamente todas as transições que podem acontecer nesse flip-flop. Porque aí nessa tabela, nós já vamos ter também qual vai ter que ser a sequência de input que nós vamos ter que dar para que aquele nosso contador funcione direito. Ou seja, que ele vai ficar fornecendo a ele mesmo para poder aquilo ali acontecer. No caso aí, eu estou escrevendo aí cada um deles, cada um das sequências. No caso de 0 para 1 vai ser um x, porque tanto 1 em 1 como 1 em 0, se você der input num flip-flop que tenha 0, ele vai mudar para 1. Então, esse segundo bit não importa. Contanto que o primeiro seja 1, ele vai mudar para 1, de 0 para 1. No caso 0 para 0 seria 0001, então acabaria sendo 0x, que é 0 don't care. De 1 para 1 seria 0010, então seria don't care 0. E de 1 para 0 seria 11 ou 01, então seria don't care 1. O próximo passo vai ser montar uma tabela verdade meio diferente. Isso porque nesse nosso próprio circuito a gente não vai ter nenhuma entrada de dados, a não ser que você queira conectar o clear e o preset, mas ele usa o próprio conteúdo do flip-flop para se conectar na sua entrada. Então, na esquerda aí, que é o local da entrada, eu vou colocar as saídas de cada um dos flip-flops. E no local da saída eu vou colocar a J3K3, J2K2 e J1K1, que seriam as entradas dos três flip-flops. No caso, depois de ter feito isso, a gente vai colocar na primeira casa do J3K3 a mudança que o QT vai ter que fazer da primeira casa dele. Ou seja, nós vamos olhar a tabela de transição que a gente fez e ver qual será o valor que a gente vai botar para alterar de 0 para 1, que no caso seria do Q3. A gente vai colocar esse valor, que no caso é 1x. Embaixo dele a gente vai colocar o do próximo passo, que seria de 1 para 1. Então seria x0, depois de 1 para 0, que seria x1, e depois 0, voltando para o início dele, que seria 0x, que seria de um 0 para outro 0. Você vai fazer isso também para o Q2, colocando no J2 no K2, e depois para o J1 e K1. Depois de ter feito isso, você vai agrupar essas fileiras do J3, K3, J2, K2 e J1 e K1, e você vai ver neles se algum deles não possui o 0. Porque se algum deles não possui 0, só possui 1 e x, significa que aquela tabela verdade dele vai gerar em um mapa de Carnot, onde só vão ter 1s e x. Nisso você pode fazer um englobamento do mapa de Carnot inteiro, conectando só no VCC. Então no caso aí, o J2, o K2 e o J1, todos eles poderiam ser conectados no VCC. O K1, como ele só teve 0, você vai poder considerar que todas as outras casas don't care vão ser 0 e você pode conectar no ground. O J3 e o K3, entretanto, a gente vai ter que fazer um mapa de Carnot para descobrir como vai ser a entrada deles. No caso aí, você vai perceber que a gente só tem 4 valores para o mapa de Carnot e a gente precisa de 8, porque são 3 variáveis de entrada, para o Q3, Q2 e Q1. Isso acontece porque, como a gente não está tratando todas as sequências de bits possíveis para a entrada,
vão acontecer, o mapa de Carnot vai cobrir casos que nunca vão acontecer no nosso circuito. Nesse caso, você complementa só usando o X, don't care. Então, por exemplo, pro J3, quando aparecer alguma combinação de entrada que não seja 011, 101, 111 ou 001, você coloca um don't care. Depois disso, você vai fazer o mapa de Carnot normal, do J3 e do K3, e você vai fazer os englobamentos. Lembrando que a gente sempre quer fazer a menor quantidade possível e do maior tamanho possível. Então, no caso aí do J3, a gente vai fazer um englobamento de 4, que seria o maior possível, considerando esses 3x ao redor do 1 como 1, e a gente vai considerar os outros 3x como 0, porque aí fica só um englobamento possível e é o maior. Então você vai ver aí que o J3 ele vai dar igual a Q2. Significa que você vai pegar a saída do segundo flip-flop e conectar no J3. E no caso aí, para o K3, a gente vai fazer um englobamento também de 4, considerando os 3x ao redor do 1 como 1, e os 3x ao redor do 0 a gente vai considerar como 0. E aí vai ficar aqui K3 é igual a Q2. Então você vai pegar a saída do segundo flip-flop e também conectar no K3. E depois disso, é só ligar o data pool, lembrar de conectar o clock em 1 Hz, se você quiser que seja uma contagem por segundo, e ver ele fazer a contagem.